Olá, Fabiano por aqui. Algumas pessoas já me pediram para comentar aqui sobre a questão da previdência pública. Grande parte das pessoas que fazem concurso ou que já estão no serviço público pensam em se aposentar algum dia em um cargo público. Por isso é natural que todos esses boatos sobre uma eventual reforma na Previdência acabe causando preocupação e desperte o interesse de muitos. Como eu disse, tanto de quem já está no serviço público, quanto de quem ainda pretende entrar. Será que um dia eu vou me aposentar? Estão mesmo acabando com a Previdência, como alguns dizem? Acabando com as aposentadorias? Então, no vídeo de hoje, você vai aprender um pouco mais sobre Previdência dos servidores públicos e as possíveis mudanças que estão por vir. Isso pode servir tanto para o seu conhecimento pessoal, para a sua vida como servidor, e até mesmo como conhecimento jurídico na hora de fazer um concurso, uma prova em que se cobre esse tipo de conhecimento. E eu já adianto que é uma matéria bastante cobrada em alguns concursos, seja em direito constitucional ou direito previdenciário. Antes do tema de hoje, eu quero apenas lembrar que no final do vídeo eu sempre deixo um link de algum outro vídeo aqui do canal com algum assunto relacionado. Hoje, no final, eu estou deixando um link sobre o vídeo que eu falo da PEC 241 dos gastos públicos, que já foi aprovada e está em vigor. Vamos lá. A primeira coisa essencial a se saber é que existem hoje dois regimes distintos de previdência. O regime próprio, para quem é servidor público efetivo, e o regime geral, que engloba todo o resto das pessoas, como aquelas que são contratadas pela CLT, inclusive em empresas públicas e sociedades de economia mista, e também quem exerce apenas cargo comissionado. O regime geral é administrado pelo INSS. Já o público, cada ente administra o seu. A União, cada estado e cada município cria e gerencia o seu sistema. Sendo que se um ente não tiver criado o seu regime próprio, seus servidores entram automaticamente no regime geral, o que acontece com muitos municípios pequenos. Historicamente, existe uma imensa diferença entre o regime geral e o regime próprio. Enquanto o próprio sempre teve todos os privilégios e facilidades, o regime geral sempre foi mais rigoroso, tanto com benefícios quanto com o valor das aposentadorias. No regime público, para se ter uma ideia, até pouco tempo, a maioria dos servidores sequer contribuía. Havia contagem fictícia de tempo de contribuição, se aposentava no cargo acima daquele que se exercia, pessoas tinham 2, 3 aposentadorias ou mais, havia a integralidade, a paridade e o mesmo acontecia com as pensões. Até hoje existem mulheres adultas com 40, 50 anos recebendo pensões de militares por serem filhas solteiras com valores de 20, 30 mil reais. Imagine se essas mulheres vão se casar no papel algum dia. A primeira reforma desse sistema veio com a entrada em vigor da própria Constituição Federal em 1988, pois ela já tentou reduzir bastante essa farra até então existente. Depois vieram as reformas de 98, 2003, 2005. Essas reformas sucessivas vieram sempre em dois sentidos muito claros: aproximar o imenso abismo existente entre os dois regimes, o público e o privado, diminuindo as diferenças entre eles, e reduzir o absurdo déficit existente, principalmente no regime próprio, o regime público. Porque na prática, além de a população desembolsar com impostos para pagar os salários dos servidores, como esses servidores não contribuíam ou contribuíam com muito pouco para a Previdência, isso comparado com o valor e o tempo de suas aposentadorias, o dinheiro para o pagamento tinha que sair de algum lugar e saía de mais impostos da população. A exemplo das mudanças, até 2003 existiu o que se chamava de integralidade e paridade. Assim, quem entrou até aquele ano no serviço público e desde que não tenha descontinuidade, pela integralidade ele se aposenta com o salário que estiver ganhando no ato da aposentadoria. Pouco importa quais os salários anteriores que ele teve. Assim, se a pessoa sempre ganhou R$1.000, por exemplo, e ao se aposentar estiver ganhando 20 mil, ele se aposentaria com 20 mil. Além disso, pela paridade, se houver qualquer aumento para o servidor efetivo, o aposentado e pensionista têm o mesmo aumento. Para quem recebe é uma maravilha, mas o problema é que a matemática não fecha.
E como não existe almoço grátis, alguém está pagando essa conta. E um dia a conta ia chegar, o rombo ia chegar. E chegou. Hoje o déficit da Previdência é de mais de 100 bilhões de reais por ano. Isso é mais do que o orçamento da maioria dos países do mundo. Mas se você não entrou antes daquela data, isso não te pertence mais. Hoje se calcula a aposentadoria através de uma média das contribuições e o reajuste é apenas um índice definido anualmente pelo governo. Mas aquelas reformas não foram suficientes. E é por isso que vem outra reforma por aí, para reduzir ainda mais o déficit e aproximar ainda mais os regimes, o regime geral e o público, talvez até igualando-os de vez. Porque essa situação do déficit é tão grave que engessa a economia, pois o governo tem que pagar juros altos para cobrir o déficit e cobrar impostos altos para financiar tudo isso, o que acaba afetando os empregos, a renda, afeta até mesmo as nomeações de servidores públicos, o salário dos servidores novos vira uma bola de neve. Hoje já existe a possibilidade de os entes públicos, os estados, municípios, criarem regimes públicos de aposentadoria complementar. Quem entrar na União, por exemplo, que já criou o seu regime, se for o seu primeiro cargo efetivo, só se aposentará no máximo pelo teto do INSS, algo em torno hoje de R$ 4.000. Mas também o desconto no seu salário é de no máximo sobre esse valor. Se quiser ter uma aposentadoria maior, terá que pagar a previdência complementar, onde, em vez de os servidores novos pagarem as aposentadorias dos antigos, como acontece hoje, se cria um fundo onde se capitaliza as suas próprias contribuições para o pagamento da sua própria aposentadoria, podendo inclusive sacar o dinheiro ao final em vez de se aposentar. Os estados e municípios também já podem criar esse regime, embora a maioria ainda não tenha feito. E enquanto não criam, vale a regra anterior. E a reforma? O problema é que a reforma que o presidente Temer enviou para o Congresso só focou no problema financeiro, resolvia o déficit, mas criava muitas injustiças. O Congresso já está fazendo alterações e eu creio que a reforma vai sair mais cedo ou mais tarde. As principais mudanças provavelmente serão uma idade mínima para se aposentar, algo em torno de 65 anos como regra geral, independentemente do regime ou do cargo que a pessoa esteja ocupando, e também a unificação das principais regras dos dois regimes, acabando com aquele abismo que sempre existiu. E há alguma coisa para se preocupar? Quem está fazendo concursos tem que se preocupar com a aposentadoria? Eu penso que não. A reforma hoje já está num patamar bastante razoável e justo dentro do possível. Quem entra no serviço público hoje, eu penso que deve se preocupar em ter uma renda interessante, um salário interessante e formar um patrimônio para ter tranquilidade no futuro. A formação desse patrimônio pode ser feita de diversas maneiras. Ninguém precisa ficar se preocupando tanto com a aposentadoria. Preocupe-se em ter uma renda interessante e em formar um patrimônio. Recentemente eu vi uma reportagem dizendo que o regime previdenciário mais benéfico do mundo é o da Venezuela e em segundo lugar estaria o Brasil. Eu acho que isso já diz muita coisa. A maioria dos que são contra a reforma hoje são servidores públicos que sonham em manter esses privilégios desse regime anterior. Quem sabe até mesmo voltar para o regime do País das Maravilhas. Mas a verdade é que o País das Maravilhas não tinha como durar para sempre. Afinal, um país quebrado não paga aposentadoria alguma. É isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo.